A Odebrecht admitiu ter pago 29 milhões de propina no Peru entre 2005 e 2014, em troca da obtenção de contratos. Ao todo, a Transparência Internacional destaca que houve uma espécie de fordismo de corrupção com 788 milhões de dólares distribuídos em 12 países e que o esquema da Odebrecht foi facilitado pelo apoio do BNDES para suas operações que contavam sempre com a sua abertura de portas para a empresa. Todo o esquema global contava com financiamento ilegal de campanhas nos diferentes países, sempre aliados do PT e do Brasil. O senhor tinha ciência dessas empresas? Quem está falando isso? A Transparência Internacional. Com base no quê? Eu não sei, eles levantaram esses dados e apresentaram na Transparência. Deve ter lido o jornal o Globo. Só pode ser. A Transparência Internacional não é no Brasil, presidente. Deixa eu contar uma coisa para você que é um jornalista inteligente. O presidente da República, ele não tem como interferir na burocracia do BNDES para empréstimo. O BNDES foi criado para financiar o desenvolvimento brasileiro. E eu lembro que no tempo do Fernando Henrique Cardoso, quando eu fiz a campanha em 2006, o Alckmin tentou dizer o Lula financia o metrô de Caracas, sabe, enquanto não financia o meu aqui. E eu lembrei para ele que quem tinha feito o acordo para financiar o metrô de Caracas era o Fernando Henrique Cardoso, e fez bem. Porque quando o Brasil financia o desenvolvimento de um país através do BNDES, o Brasil está exportando serviço, está exportando engenharia, está exportando máquina, está vendendo coisa para lá. Você percebe? É um ganho extraordinário para um país que quer ter importância no mundo. Então, o BNDES tem uma burocracia em que o presidente da República não decide. Tem uma coisa chamada COFIEX e COFIG, sabe? Que participa ministro da Relações Exteriores, ministro da Fazenda, ministro do Planejamento. 500 ministros participam para tomar as decisões. Só quem não participa é o presidente da República. O presidente não sabe dessas coisas. E eu sou favorável que o BNDES empreste dinheiro para o desenvolvimento dos países africanos, dos países latino-americanos. Eu estou favorável. O senhor se sente injustiçado por esses empresários? Porque eles cresceram muito, se tornaram multinacionais e depois fazem delações premiadas contra o PT e contra o senhor? Deixa eu falar uma coisa. Contra mim, eu não fico com raiva não pelo seguinte, olha. Eu tenho desafiado os empresários a dizerem quem é que me deu 5 centavos. O Léo, que é o rapaz que está preso aqui, que fez a denúncia contra mim, ele passou 3 anos dizendo uma coisa, depois ele mudou o discurso, meu advogado perguntou por que ele tinha mudado, ele falou, meu advogado me orientou. E o que ele falou, Lula sabia. Agora o que está provado? A OAS gastou 6 milhões de reais para pagar a funcionário da OAS para uniformizar o discurso dos funcionários com a delação. Então como é que eu posso levar a sério isso? Eu não posso levar a sério. O que eu posso dizer para você é que haverá tempo suficiente para que a gente faça uma investigação. Eu penso, Florestan, quem sabe um jornalista bem informado como você, investigativo como você, poderia aos Estados Unidos saber qual é a intromissão do Departamento de Justiça americano nesse processo do Brasil. Qual é o interesse dos americanos na Petrobras? Você sabe qual é. Agora nós temos que investigar. Nós temos que ir atrás. Eles nunca engoliram o fato de eu dizer que a Petrobras era nossa, que o petróleo era nosso, que o petróleo seria o passaporte do futuro, que 75% do roda da Petrobras ia para cuidar da educação e que a Petrobras teria 30% direto, ou seja, que quem quisesse entrar aqui teria que pagar o que nós quiséssemos. Aí o Wikileaks vaza aquele documento do Serra, ligando para a Chevron, dizendo, olha, venha para cá que nós vamos dar um jeito e tal. E deram um jeito. Aonde que esse país vai para frente
se não tiver gente que se respeita, gente que gosta do país e gente que entende que um país que tem a riqueza minerais, sabe, que o Brasil tem, que tem a floresta, o potencial da água doce, o petróleo que nós temos, quase 17 mil quilômetros de fronteira seca, 8 mil quilômetros de fronteira marítima, petróleo a 200 milhas, ou seja, os americanos, foi só a gente anunciar o pré-sal, os americanos recuperaram a quarta frota que funcionou na Segunda Guerra Mundial. Qual foi a resposta que eu dei para os americanos? Criei o Conselho Sul-Americano de Defesa para juntar os nossos exércitos aqui contra a intromissão dos Estados Unidos. Então, a coisa que mais acontece no Brasil é denúncia. E eu sou favorável que todas as denúncias feitas sejam apuradas, sabe, seja investigada. Todo mundo sabe que quando eu era presidente eu era contra policial federal investigar alguma coisa e denunciar antes de ter a prova, porque a coisa mais fácil do mundo é a imprensa investigar para você. Porque aqui no Brasil virou norma, ou seja, você é condenado pela manchete dos jornais. Quando o processo sair, se você saiu que você não cometeu nada, você já está condenado. Você não vai mais na rua, seu filho não vai mais na escola, porque a condenação é a priori. Então eu quero saber o seguinte: investiga, apura, faz o que quiser. Eu estou achando estranho essa tal dessa milícia do Bolsonaro. Cadê aquele cidadão dos 7 milhões? O cara que é esperto para fazer dinheiro, o cara que sabe fazer dinheiro. Como que é o nome dele? Queiroz. Cadê o Queiroz? Cadê a imprensa que não está atrás do Queiroz? Cadê a imprensa que não vai atrás quem pagou o Roberto Einstein por Queiroz? Será que foi o Natanarum que veio aqui pagar a conta? Sabe? Então, meu caro, é o seguinte. O Brasil tem 2 pesos e 2 medidas. Será que foi quem? Hein? Será que foi quem que veio pagar a conta? Não, a vinda do Natanarum aqui deve ter sido para pagar a conta, porque ninguém sabe. O cara, veja, eu, ex-presidente da República, sem nenhuma prova, fui na minha casa, sabe? Recebi vários policiais na minha casa para fazer apreensão. O seu Queiroz não atendeu nenhum pedido do Ministério Público e a Polícia Federal não foi buscar ele ainda. Um cidadão, os policiais do Exército dão 80 tiros num carro, matam um negro e vai perguntar para o ministro da Justiça, ele fala, isso pode acontecer. Olha, que país que nós estamos? O que o povo espera desse país? Então é por isso que eu não tenho o direito de baixar a cabeça. Presidente. Não tenho o direito de ficar, sabe, esmorecido, fraquejar. Eu estou mais tinhoso que nunca, sabe, respeito todo mundo, tenho apreço por todo mundo, mas se tem um cidadão nesse país que vai continuar lutando e vai lutar, sou eu, para restabelecer a verdade nesse país. Presidente, como é que o senhor recebeu a notícia sobre a morte do Alan Garcia no Peru? Recentemente, a Ucrânia elegeu um humorista como presidente da República. A direita tem avançado fortemente em vários cantos do planeta. Vai ter uma eleição nesse fim de semana na Espanha. Eu queria saber como é que o senhor vê essa eleição, já que houve um crescimento da direita, apesar dos progressistas do PSOE estar na frente nas pesquisas. Eu acredito que na Espanha o PSOE e o Podemos vão ganhar as eleições, tá? E outro setor de esquerda. O avanço da direita no mundo é a desmoralização da política no mundo. Eu não posso achar ruim que tenha ganho um humorista na Itália. O Pepe Grillo, eu fiz passeata com o Pepe Grillo, em solidariedade a mim, em 2000, numa cidadezinha da Itália. Eu não posso achar ruim que ganhe um humorista na Ucrânia, porque o que eles falavam quando o Metalúrgico ganhou as eleições? Eles menosprezavam um analfabeto, um peão que não sabe falar, que não sei das quantas. Eu lembro do Maluf dizendo, a dona Marida não vai conseguir limpar aquele vidro todo do palácio. Era assim que eles falavam comigo.
Então eu não vou desprezar pelo fato do cara ser humorista. O cara pode ser humorista de profissão e se transformar num puta de um político. Ele pode. Sabe? Todo mundo pode se transformar num baita de um político. Para fazer política você tem que ter paciência, você tem que conversar e aprender a conviver democraticamente na diversidade. Você não conversa só com quem você gosta, você conversa com seus adversários também. Você não conversa com a tua turma, você conversa com todas as turmas, se você quiser governar. É? Então, assim que se faz no mundo inteiro. O senhor acha que na Espanha o governo... Eu acho que na Espanha nós vamos ter um governo mais progressista. Eu acho. Agora, com relação à Venezuela... Porque sabe o que acontece? O discurso da direita, gente, é tão xenófobo que não pode dar certo. Veja o Macron na França. O Macron era do governo, negou o governo, né? Negou o governo socialista, fingiu que não era político, foi eleito presidente da República. O que ele está fazendo agora? Porque não tem saída. Não tem saída. O Bolsonaro ele tem que governar com aqueles políticos que estão lá. Vamos ser francos, vocês que gostam de política, não dá saudade o Brasil não ter uma figura como Ulisses Guimarães? Cadê o grande Ulisses Guimarães? Não tem mais. Acabou. Foi nivelado por baixo. Qual é o grande orador que você tem no Senado, o grande tribuno? Qual é o grande tribuno que você tem na Câmara? Acabou, porque a política foi avacalhada. Eu vejo, viu, Mônica? Eu vejo muita televisão. Então, às vezes eu vejo qualquer programa de televisão, sem mais e sem menos, um cara vai lá e esculhamba a política. Olha, mas ele esculhamba, nominando quem é, tudo bem. Quer avacalhar com o político Lula, vai lá e fala, o Lula é isso, esculhamba o Lula. Aí o Lula tem o direito de abrir um processo contra ele. Mas o cara generaliza, sabe, a política como se fosse um só, o povo vai desacreditando, Como é que você acha que o povo reage assistindo o Jornal Nacional e meia hora, todo santo dia, falando de corrupção? Como é que é o ânimo de um cara que levanta de manhã e vai trabalhar para ganhar um salário mínimo? O cara acha que todo mundo é ladrão. Quando a Globo é acusada que não paga 600 milhões de reais à Receita Federal, eles dão um comunicado para Emílio Bono. A Globo já apertou a porta, acabou, ninguém fala mais nada. A Folha não publica matéria sobre a Globo, sabe? Ninguém publica. Mas se é o coitado do Lula... Presidente... Imagina se os milicianos do Bolsonaro fossem amigos da minha família. Presidente, deixa eu garantir aqui mais duas perguntinhas da área internacional. Com relação à Venezuela, né, o senhor teve uma relação muito boa quando o senhor era presidente com o Chávez, com o Hugo Chávez, e depois que o Chávez saiu, a Venezuela entrou numa crise profunda e hoje vive um embate que está sendo muito ruim para a população e para o país, com muitas pessoas deixando a Venezuela e vindo para o Brasil, fugindo da pobreza e da falta de perspectivas. Como é que o senhor vê a questão da Venezuela e quais saídas que existiriam para se preservar a democracia e o desenvolvimento da Venezuela hoje? Só te contar um pequeno caso. O primeiro contato que eu tive com o Chávez foi pelas mãos, depois que o Chávez virou presidente. Quando ele não era presidente, ele foi no Fórum de São Paulo em El Salvador, e nós do PT, eu e o Marco Aurélio, não deixamos ele participar porque ele era golpista. Então a gente resolveu não deixar ele participar porque ele está tentando dar o golpe na Venezuela. Depois, quando ele foi presidente e que derrubaram ele, ele voltou para o governo e o Fernando Henrique Cardoso me liga e fala para mim se eu atenderia um telefonema do presidente Chávez. E me explicou o que era. Me explicou o seguinte: o Chávez está pedindo um navio de combustível, porque está em greve os trabalhadores da PDVSA, e o Chávez está pedindo para o Brasil emprestar um navio de gasolina para ele. Eu, por mim, empresto, Lula, mas como você já ganhou as eleições, embora não tenha tomado posse, eu disse para o Chávez que é você que decida. Aí o Chávez me liga
e eu decidi mandar o avião de gasolina para ele, o navio de gasolina. Foi a primeira vez. O Chaves era uma figura estupenda. Era voluntarista, eu tinha discordância política com o Chaves, mas era uma figura encantadora, sabe? Era aquele cara que fazia você se sentir bem em qualquer lugar, mas ele era muito voluntarista, sabe? Era complicado. Celso Amorim, pode te contar. Eu tomei posse dia 1º de janeiro, dia 21 de janeiro, eu já tive que criar o grupo de amigos para resolver o problema da Venezuela. E eu criei o grupo de amigos, colocando Estados Unidos, colocando Espanha. Por que Espanha? Porque o Aznar tinha sido o primeiro presidente a apoiar os golpistas. Eu coloquei os Estados Unidos, que era o inimigo deles, coloquei a Espanha, o Brasil, acho que a Argentina, eu não sei se a França, eu não sei os três. E quando eu coloquei, o Fidel Castro ficou muito nervoso e falou: por que vocês estão entregando a Venezuela para o imperialismo? Porque não pode ter um grupo de amigos com os Estados Unidos. Eu falei: ô Fidel, deixa eu falar uma coisa a você. O grupo de amigos que nós estamos criando não são amigos do Chávez, são amigos da Venezuela, da democracia. Então tem que ter gente que a oposição leve em conta. Os americanos eram levados em conta pela oposição, o Aznar era levado em conta. E o que aconteceu? Deu certo. Negociamos, houve o referendo, participou o Jimmy Carter. O cara que participou dos Estados Unidos era o Colin Powell, que tinha uma belíssima relação com o Celso Amorim. Eu cansei de ligar para o Bush para parar de falar bobagem contra a Venezuela, que era tudo que o Chaves queria. Falou bobagem, uma passeata. Falou bobagem, uma passeata. Ora, parar de falar bobagem que não tem passeata, pô. Obviamente, veja, eu se pudesse mandar para você uma coisa, eu mandei uma carta para o Maduro no dia da posse dele. Quando ele tomou posse a primeira vez, eu mandei uma carta para ele, tentando aconselhar ele como é que eu achava que ele deveria fazer. Porque ele não tinha, na minha opinião, a perspicácia do Chaves, não tinha a liderança pública do Chaves, a respeitabilidade internacional do Chaves, então que ele precisaria fazer as coisas diferentes do Chaves, ele precisaria compartilhar mais, sabe? Se eu não sou individualmente essa figura pública de poder como o Chaves era, eu tenho que juntar gente, eu tenho que trabalhar em equipe. Então eu mandei uma carta para ele, se eu achar essa carta eu vou te mandar para você ver. Obviamente que eu não concordo com a política econômica da Venezuela, acho que é um equívoco, mas muito menos eu concordo do Brasil reconhecer o tal do Guaidó. Sinceramente, é uma pouca vergonha. É levar o Brasil ao mais baixo nível de política externa que eu já vi na vida. E depois aquela vergonha de dizer que ia mandar caminhão de alimento e mandar 2 caminhonetes vazias. O Brasil precisava tomar cuidado com a Venezuela, porque o Brasil chegou a ter 5 bilhões de dólares de superávit. Sabe por que nós resolvemos fazer a refinaria Abreu e Lima lá em Pernambuco? Porque era preciso que a gente importasse alguma coisa da Venezuela, porque estava muito desbalanceado. Ninguém pode fazer comércio tendo superávit muito alto. O Brasil tinha quase 5 bilhões, eles não produziam nada. Comprava tudo do Brasil, até ovo. Eu não esqueço um dia que eu fui à Venezuela visitar a base do Sukhoi, do Chaves, e ele estava me contando, todo entusiasmado, os engenheiros soviéticos montando lá o Sukhoi, e eu tinha saído do hotel, e no hotel não tinha leite e não tinha ovo. Eu falei: Chaves, você não sabe que a segurança alimentar é a arma mais importante para um país? Sabe, que quer fazer guerra, o povo tem que ter o que comer. Aí você gastou não sei quantos bilhões nisso aqui, e é capaz de ter uma guerra, você, o soldado, não poder guiar, porque está com fome. Eu não tinha leite nem coisa no hotel, Chaves. Sabe, não tinha nem leite, nem ovo. Então, é preciso cuidar, sabe, da Venezuela crescer. A Venezuela tem tudo, tem água, tem sol, tem energia, tem... A Venezuela poderia ser um país quase que autossuficiente. Mas como a doença da vaca holandesa prevaleceu, então tudo depende da PDVSA. Como a PDVSA também não fez investimento em modernização, ela também não produz o tanto que deveria produzir. Mas eu não concordo, hipótese alguma, com os Estados Unidos e a Colômbia querer se meter na Venezuela. Cada um se meta na sua vida, cada um cuide da sua vida e deixe o povo da Venezuela democraticamente escolher o seu dirigente. Se o povo quiser ir para a rua para derrubar, que vá para a rua e derruba, mas é o povo, não é o Trump.
que vai derrubar o governo da Venezuela. Então, é preciso apenas respeitar a autodeterminação dos povos. Presidente, na Argentina, o Macri, que é um político neoliberal, não conseguiu sucesso na economia. Está já prometendo uma regulação nos preços, né? Vai vir aí Vai fazer o que o Sarney fez em 86. Isso, vai fazer um controle nos preços e ele está caindo nas pesquisas e a Cristina Kirchner está na frente dele. Como é que o senhor analisa a eleição na Argentina? O senhor acha que a Cristina tem chances de voltar? Quais os caminhos que o senhor acha que a Argentina vai trilhar daqui para frente? Tudo que eu desejo é que a Argentina encontre o caminho da democracia. Eu convivi com o Kirchner, convivi com a Cristina, e eu acho que eles foram um bem enorme para o povo argentino. Eles, obviamente, que alimentaram o ódio da elite argentina, daqueles mesmos que apoiavam o cavalo quando era ministro da Fazenda e achava que os Estados Unidos iriam colocar, sabe, muito dinheiro na Argentina. Não colocou, quem colocou foi a seriedade do Kirchner e da Cristina, que ganharam a confiança do povo e fez a Argentina produzir, sabe, e ter uma economia forte. A fome votou na Argentina, o desemprego votou na Argentina, o povo votou para a rua. O neoliberalismo não dá certo em lugar nenhum do planeta Terra. Me prove algum lugar. Todo mundo que fica aceitando a receita do ajuste fiscal não dá certo. Você quer diminuir a dívida pública no Brasil? Você gostaria de diminuir? Aumenta o crescimento econômico, aumenta o PIB, produz mais pão, mais feijão, mais arroz, mais carro, sabe? Mais salsicha, mais linguiça, mais carne, que você aumenta o PIB e cai a dívida pública. Então, eu estou torcendo para que a Cristina, se ela for candidata, a ganhar as eleições. O povo argentino, na sua maioria, vai ser muito mais feliz. Presidente, como é que o senhor viu a declaração do Cesare Battisti, que foi extraditado, dizendo e admitindo que participou de 4 assassinatos? O senhor se arrependeu de ter tomado a decisão de deixar ele vivendo no Brasil? Eu não me arrependi porque eu não sabia. Veja, eu recebi informações através do Ministério da Justiça que tinha conhecido o processo e que ele não tinha crime. Com base nisso, o Tarso orientou a tomar a decisão. Nós tomamos a decisão. Ora, se depois disso ele assumiu o que fez, eu lamento profundamente. Aliás, eu não conhecia o Battisti, porque eu acho que eu não fazia parte da turma que ele tinha confiança. Então esse cidadão ficou no Brasil, sabe? Foi preso na Bolívia, e eu não conhecia, mas eu lamento profundamente que ele tenha confessado. Meu amigo Mino Carta tinha razão, porque o Mino bateu muito no PT por conta da decisão do PT. Entendeu? Que eu encontrei o Mino Carta, eu vou dar um abraço nele e falar: Mino, desculpa.